Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom dia, gente querida de paz e bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá fazendo frio, viu, gente? Essa semana fez bem frio. Mas graças a Deus está tudo bem, tudo tranquilo. E hoje, domingo, nós meditamos em torno da leitura do lecionário. Leitura própria do domingo, né? E a gente está acompanhando o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus está nos conduzindo, particularmente nesse tempo, né? Tempo comum, no tempo do tempo comum, ou, como os episcopais anglicanos gostam de dizer, o tempo depois de Pentecostes. Então a gente tem lido, né? Claro, aqui e ali há uns outros evangelhos, né? Mas a gente tem percorrido, sendo acompanhado nas leituras pelo evangelho produzido pela comunidade de Mateus. E hoje, de forma especial, vamos ler um texto que fala sobre a profissão de fé de Pedro. De como, para além das institucionalidades que ao longo da história esse texto se prestou, a gente vai ver que esse texto fala profundo, né? De forma profunda, para todas as pessoas que seguem, que caminham junto com Jesus de Nazaré. Mas antes da gente começar a meditação, os recados, senão o reverendo se esquece. Se você não é inscrito, inscrita no canal Paz e Bem, se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Não é? Como eu gosto de dizer, essa circularidade, nessa roda de conversa, né? Que é Paz e Bem. E aqui, você, se é de paz e bem, é bem-vindo, bem-vinda. Tá bom? Curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o canal Paz e Bem. Mas eu curtindo, eu divulgo o canal? Como assim, reverendo? É assim. Na medida em que você curte, você, né, demonstra que gosta do vídeo, o YouTube entende que você, né, é algo relevante, é algo que precisa ser mostrado a outras pessoas. E dessa forma, os algoritmos apresentam a outras pessoas que não conhecem ainda o canal Paz e Bem o vídeo. E aí as pessoas curtem e acompanham, né? Conhecem o canal Paz e Bem, tá bom? É uma forma de ajudar. Outra forma de ajudar é você fazendo sua assinatura solidária. Tem um link aqui na descrição do vídeo e também no canal, né? Tem uma cobrinha, como gosta de dizer o Mauro, né? Então, lá você clica, aí você faz a sua assinatura solidária, tá certo? Dessa forma você ajuda também. Sei que está muito difícil, tempos picudos, né? Mas, se você tem condições, desde já a nossa gratidão. Falo em nome de todas as pessoas que compõem Paz e Bem. Gratidão pela sua colaboração, tá bom? E se você já é assinante, também nossa gratidão, tá bom? Mas claro que se você tiver condições, tá bem? Hoje vamos meditar em torno do Evangelho de Mateus. E o texto de hoje, selecionado, né, o texto próprio do lecionário, está em Mateus 16, começando no versículo 13, terminando no versículo 20. Conhecido como a profissão de fé de Pedro. Não é? E a gente vai ver que esse texto, não é,
ele oferece, como tantos outros textos, como os textos do Evangelho de forma geral, oferecem coisas maravilhosas para que a gente possa compreender a mensagem, né? De forma profunda, engajada, comprometida, inserida na realidade, a mensagem de Jesus de Nazaré. Dessa espiritualidade, né? Que nos leva ao mundo, que aponta para fora, né? Que anuncia a boa nova ao mundo. Né? Então vamos lá. Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, ou seja, ele está num círculo dos que acompanhavam ele de forma mais próxima. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, o que é que as pessoas dizem de mim? O que é que as pessoas falam? O que é que vocês escutam dizer de mim? Veja, a pergunta é os de fora, não é? Pessoas que estão, que eles têm contato, eles conversam. O que é que eles dizem? Então eles disseram. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outro que é Jeremias ou algum dos profetas. Aí a gente vai ver que a visão de que Jesus é um profeta. A comunidade de Mateus, aqui, através do texto, através da memória escrita, não é? Tenta apontar para uma visão que se tinha de Jesus, né? Que era de que Jesus era um profeta como os do Antigo Testamento e também como um desses profetas messiânicos, como era João Batista. Ou seja, alguém que apontava a vinda, não é, do Messias. Alguém que era tão grande ou tão importante quanto Isaías, né, quanto Jeremias, ou outro profeta. E aí ele pergunta a Jesus: e vocês? Tá, as pessoas dizem isso de mim. E vocês, que são do meu círculo interno, aqui, convivem comigo, que dizem que eu sou? Então Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui, Pedro afirma, né, uma afirmação pétrea, não é? De que ele é o Messias, não é o profeta messiânico, não era um profeta que anunciava o Messias, mas ele é propriamente o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro talvez não entendesse, a gente pode até compreender, mas na sua impetuosidade, tão própria de Pedro, ele afirma isso sem medir as consequências de que, né, esse texto aponta. Mas ele diz: Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Tu não é apenas o Filho de Deus, mas o Deus vivo. E é nessa afirmação, e é a partir dessa afirmação, dessa profissão de fé de Pedro, que Jesus diz: Feliz é você, Simão Pedro. Simão, filho de Jonas. Porque não foi ninguém de carne e sangue, carne e osso, né, que lhe disse, lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está no céu. Ou seja, de uma certa forma, Pedro capta essa ideia. Ele diz, né? Deus mexeu dentro das entranhas de Pedro e fez com que ele revelasse isso. É isso que Jesus está dizendo. Eu também lhe digo, diz Jesus, você é Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja.
e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos não dizerem a ninguém que ele era o Messias. Esse texto, né, tem sido uma afirmação ao longo da história, no sentido de basear, não é, a primazia de Pedro sobre os outros apóstolos. E, por consequência, aquele a quem a sucessão apostólica é remetida, ou seja, aqueles que seguem a sucessão de Pedro, na primazia, ou seja, o Papa, não é? Assim tem sido ao longo do tempo. E isso tem sido uma pedra de tropeço, no sentido do diálogo entre as igrejas no Oriente, não é? As igrejas cristãs orientais e as igrejas advindas da Reforma, né? Entre elas a igreja anglicana. Mas claro que na caminhada ecumênica, essas arestas, essas questões, né, ao longo do tempo, graças a Deus, tem diminuído. E aí a presença, por exemplo, hoje, no papado, não é, de uma pessoa da envergadura, né, de um Francisco, nos dá a segurança de que essa profissão de fé é verdadeira. E aí, para além da primazia e para além do primado, e além da questão da figura do Papa, que é uma construção histórica, a gente precisa perceber que é na afirmação mesma da fé de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, que remete à ideia de que se ele é, isso é uma pedra no sapato dos donos do poder. Porque se ele é realmente Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho do Deus vivo, o que dizer dos outros? O que dizer, por exemplo, daquele que se arvora ser Deus? Daqueles que se arvoram ao longo da história, no passado e no presente, a serem Messias. Aqueles a quem, ao longo da história, se colocaram como senhores do mundo. Não é? Então, é dentro dessa perspectiva, é dentro dessa afirmação, que Pedro, de uma forma que a gente pode até dizer, pode até imaginar, não é? De uma forma de supetão, não é? Disse, fez com que essa verdade fosse percebida, né? Fosse explicitada. E é dentro dessa fé que o próprio Pedro vai sofrer o seu testemunho. E o seu testemunho vai levá-lo à morte, a ser morto. Porque o mundo não suporta, né, tanta beleza e tanta verdade. E é por conta disso que os mártires do passado e os de hoje dão testemunho desta fé de Pedro. E é por isso que esta pedra sustenta a igreja. Creio ter sido Tertuliano que tenha dito, estou citando aqui de cabeça, que é o sangue dos mártires que, né, regam, que semeiam a igreja. E a igreja aqui, para além das denominações, é exatamente esse sentido comunitário daqueles homens e mulheres que ao longo da história seguiram
a mensagem da boa nova de amor, justiça, igualdade, paz, fraternidade para todo mundo. Porque toda mensagem em contrário é a negação desta boa nova. Ou seja, a negação do Evangelho. Toda mensagem que vai de encontro a esta verdade primeira, base de toda a boa nova, né, do Cristo, toda mensagem que vai de encontro a esta boa nova é uma mensagem anticrística, ou seja, parte do anticristo, do falso Messias. E ao longo do tempo, cada geração produz os seus, né? E é dentro dessa perspectiva que, ao afirmar que Jesus é o Filho do Deus vivo, a gente diz que nós cremos num Deus vivo que crê na vida, no amor, na paz, na misericórdia, na compaixão. A gente crê num Deus que acolhe, que reconhece o outro, que não exclui, não é? Que não segrega, que não violenta, que acolhe homens, mulheres, negros, negras, todo mundo. Gays, lésbicas, trans, todo mundo. Porque não é isso que é o essencial. São formas de expressão mesma do mundo, das coisas, das pessoas. O que Deus condena, o que Deus aqui, né, fala exatamente aquele que vai de encontro a isso, a essa mensagem. Então, na medida em que Pedro fala isso, ele é como uma pedra, essa afirmação é pétrea, que sustenta a igreja. E por isso, neste Paz e Bem, a capa deste Paz e Bem é, não é, um frontispício, né, um muro, uma entrada, não é, da abadia de Westminster, na Inglaterra, né, em que estão lá mártires, homens e mulheres do passado e até do século XX, como Luther King, né, como Oscar Romero, que deram a vida, né, em nome dessa mensagem amorosa. Esta é a pedra, né? É essa pedra que está no sapato dos poderosos. Esta é Pedro, não é? E nesse sentido, somos todas Pedro, quando a gente afirma essa verdade, né? De que ele é filho do Deus vivo. E não um Deus de morte, de arma, de guerra, de conflito, de caos, não. E por isso Deus nos quer em vida e vida em abundância. Vamos fazer agora um minutinho de silêncio, tá bom? Para a gente poder, né, nos despedirmos. Coluna ereta, nos concentrando na respiração, trazendo à memória o mantra, aquietando o nosso coração, a nossa mente. Esse mantra pode ser Maranata, pode ser amor, pode ser paz. Tá?
Paz e bem, gente. Paz e bem. Que Deus vivo nos abençoe, nos proteja, nos guarde neste domingo, né? Durante toda a semana, durante toda a nossa vida. Que sejamos pedra que edifica o reino, que edifica a comunidade amorosa, comunidade que exercita a paz, compaixão, a misericórdia, diante de tanto ódio, né? Diante de tanta morte, de tanta necropolítica, de tanta atitude fascista, não é? Não à toa o grito de guerra dos fascistas é viva a morte. Enquanto nós, cristãos, dizemos, ou devemos dizer, viva a vida e a vida em abundância. Não é? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A gente, fica aqui o convite para de segunda até sábado, 21 horas, 9 horas da noite, temos um círculo, um grupo, né, de oração em paz e bem, né, o ofício no final do dia. Todos e todas convidados, convidadas. Tem sido uma experiência maravilhosa de fortalecimento espiritual, né, para as batalhas do dia. A gente medita, a gente ora, para a gente se fortalecer, para enfrentar essa desordem de coisas, né? Para que a gente possa ser pedra que sustenta, que anima, né? Se a gente possa também ser pedra, né, no sapato de ditadores de ontem e de hoje. Que a gente possa ser sinal de vida e de contradição diante desse sistema capitalista, né, que oprime e que mata. Você é pedra que constrói comunidade. Paz e bem, gente querida. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a todo mundo sem distinção. Sem distinção. Fica aqui na fria, né, Santa Maria, o abraço caloroso do irmão, do amigo. Que Deus abençoe. Gratidão.